É isso aí, bom dia, 11 horas 17 minutos desta sexta-feira, 29 de maio de 2020. E o Giro da Semana está começando para você que está nos acompanhando, que nos assiste, que sempre participa da nossa programação. Hoje é Giro da Semana, hein? É o dia em que nós fazemos análises sobre tudo que aconteceu durante essa semana. Nossos jornalistas e repórteres todos apostos para poder participar e entrar aqui com a gente, para poder levar o máximo de informação até você. Deixa eu chamar ela primeiro. A TV brasileira tinha a primeira dama, né, que era a Hebe Camargo. Nós temos a nossa primeira dama aqui da internet, dos noticiários do Giro SA, Vanessa Dainese. Bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que estão acompanhando o Giro da Semana. E que olha só você, Adriano, imagina, estou muito longe de chegar aos pés de uma dessas pessoas que você falou, mas é uma honra participar do Giro da Semana aí com vocês. Que isso, não, mas é verdade, você vem ganhando destaque, ganhando seu espaço na nossa programação e a gente fica feliz de saber que você vem tendo um desempenho bom e, claro, sendo elogiada aí por muitas pessoas, né? Ah, obrigada. Vamos chamar ele que é o William Bonner aqui do Giroplay também. O William Bonner. Se souber disso, Que é, Gustavo? Se o William Bonner souber de uma coisa dessa, eu não quero nem saber o tamanho da coisa. Eu ia falar o William Bonner mais queimadinho do sol, né? O William Bonner. O William Bonner deve ter inveja de você, rapaz. É, com certeza. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Adriano. Bom dia. Bom dia, Van. Bom dia, Mari. Todos que estão acompanhando a gente aqui pelo Facebook, no Giroplay. E a Mariana Pereira, que também chega com a gente, vem ganhando destaque, vem mostrando para que veio também, cada vez mais melhorando sua performance junto aqui ao Giro Divirta-se, e às sextas-feiras também entrando no Giro da Semana, passando também dicas de filme e tudo mais. Daqui a pouquinho a Mari entra aí também com mais dicas para esse final de semana. Bom dia, Mari. Bom dia, Adriano. Bom dia, Van. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente no Giro da Semana. Tá certo, então. Obrigado pela participação de todos vocês aí hoje aqui com a gente no nosso programa, tá bom, Mari? Você começa sempre o programa com a gente, é claro, então você tá aí bonitinha, pronta para daqui a pouco falar sobre filmes e tudo mais, mas a sua participação é daqui a pouquinho, então fica aí aguardando a gente, fica aí assistindo também, que já já a gente volta a te chamar, tá bom? De vez em quando eu te chamo, porque vai que dê um soninho, aí eu te chamo para você dar aquela acordadinha boa, tá? Tá bom. Vamos lá então, vamos começando aqui a nossa programação. Gustavo Barnison, comece aí com o que você trouxe pra gente nessa manhã de sexta-feira fria em toda a grande São Paulo. Tem um sol, mas esse sol ele esquenta, mas vem o vento que bate e já esfria, tá complicado, né? Mas tá gostoso, tá um clima agradável. É verdade. Vocês estão me ouvindo bem aí no estúdio? Tô te ouvindo um pouco baixo, mas deve ser aí mesmo, se você conseguir aumentar o seu áudio aí, eu agradeço, porque aqui tá tudo redondinho. A sua voz está um pouco oscilando para mim, mas eu vou começar aqui com o balanço dos casos de coronavírus na região, tá bom, Adriano? Bora lá, vamos lá. Tem uma tabelinha aí que a nossa produção mandou, não é isso? Vamos ver? Vamos dar uma olhada na tabela que nós temos para atualizar para vocês que estão em casa, olha lá. Vamos lá. A nossa região, Adriano, e todos que estão acompanhando a gente, ela soma hoje 7 mil pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. 7 mil pessoas na nossa região. O número liderado aí por Osasco, que tem o maior número de casos de pessoas infectadas, com 3.362 pessoas, tá certo? Depois aparece Barueri, com 1.026 pessoas. Especialmente Barueri aí, mais uma vez, se destaca aí pelo sumiço aí, tecnicamente, do prefeito da cidade, Rubens Furlan, que está há bastante tempo sem falar em público pelas redes sociais, e voltou essa semana aí
falando um pouco a respeito da pandemia na cidade, não é? Isso aí a Vanessa deve comentar mais tarde. Depois vem Carapicuíba com quase 1.000 casos, não é? Cotia com 670 casos praticamente, dá para ver aí na tela, não é? Santana de Parnaíba tem 459 pessoas infectadas, tá certo? Itapevi tem 391, Cajamar 276 pessoas, Jandira 251, Pirapora do Bom Jesus, aquela cidade mais afastada aqui da região, lá perto de Cajamar, já chegando na rodovia Anhanguera, tem 276 pessoas. Aliás, 59 pessoas, Pirapora do Bom Jesus. Araçariguama, né? São 12 pessoas infectadas. Agora, o número de mortes na região, de acordo com esse boletim que nós apuramos ontem à noite, boletim com base em informações oficiais das prefeituras, o número de mortes na região chega a 675 pessoas. 675 pessoas mortas aí por conta do coronavírus. Adriano? Tá certo. Esses são os dados aí da região. Agora, tem uma questão. Semana passada, a Soraya Sene, nossa repórter, fez uma matéria sobre uma academia localizada ali no bairro do Vila dos Remédios. Essa academia, ela conseguiu uma liminar da justiça para funcionar, mesmo em meio à pandemia, a decreto estadual para que os comércios fiquem fechados. Essa academia conseguiu essa liminar. Até a Vanessa Dainese comentou alguma coisa semana passada, que isso poderia abrir um precedente para outros setores, empresas de outros setores, tá certo? É o que aconteceu justamente ontem. Uma varejista, o Armarinhos Fernando, conhecido por todo mundo, obviamente, conseguiu uma liminar na justiça para poder abrir as portas e atender os seus consumidores. O Armarinhos Fernandes, ele vende um monte de coisa, material escolar, uma série de itens para casa, mas o argumento do Armarinhos Fernandes para abrir as portas e receber os seus consumidores é de que ele é um comércio de atividade essencial porque vende alimento também. Então ele se equiparou aí aos supermercados, né, que estão abertos, funcionando normalmente, tá certo? E conseguiu essa liminar na justiça. A questão não é? Agora a pessoa tem uma banca de jornal, tem uma oficina mecânica e põe lá uma prateleira cheia de arroz, feijão e sal e entra com a liminar na justiça, querendo funcionar em plena pandemia, em plena crise de saúde pública, por conta de uma liminar que a justiça concede. Eu acho que a justiça deveria ser um pouco mais rigorosa nesses quesitos. Isso aí cabe aí aos juristas, né? aos profissionais de direito do nosso país, do nosso estado. Cabe também à Prefeitura de Osasco interceder em relação a isso, interferir nessa questão, não é? Não é porque houve uma liminar da justiça que a Prefeitura de Osasco talvez não se manifeste. Deve sim a Prefeitura, o prefeito Rogério Lins, intervir nesta questão, impedir que as empresas funcionem com liminar em plena pandemia e risco para a saúde pública de quem mora em Osasco e todo mundo, tá certo? Gustavo, posso só fazer uma colocação? Vanessa, antes, deixa eu só dar, enquanto você faz a explicação, só vou avisar que eu vou colocar a Mariana na tela um pouquinho, só para poder aumentar aqui o meu retorno. Aliás, eu vou colocar a Mariana não, eu vou só sair um pouquinho da tela para aumentar o meu retorno, que tá baixo, mas podem continuar falando aí. Pode falar à vontade, Elvan, fica à vontade. Então, eu ia fazer uma colocação para você, Gustavo, exatamente a esse respeito, né, dessa loja que está funcionando. A gente tem que ver também como que foi concedida essa liminar. Será que essa empresa está cadastrada no CNPJ como uma empresa que oferece alimentos? Porque quando a gente vai no Armarinho Fernando, a gente vê lá que eles vendem diversos produtos, mas o principal não é o alimento. Não é bem claro. Né? A gente vê lá uma série de produtos que o principal não é o alimento. Então, acho que a justiça tem que ter um certo rigor em olhar esses casos com um pouco mais de critério, para um lojista
não usar dessa ferramenta, muitas vezes porque pode vender o alimento, está cadastrado como uma empresa que vende alimento, mas sendo que o principal dela não é exatamente isso, né? A gente vê lá que eles vendem a maior parte dos produtos, não tem nada a ver com a parte alimentícia, né? Então, a Marinhos Fernandes... São produtos tão essenciais, assim, né? Mas a Marinhos Fernandes, perfeita sua colocação em relação a essa questão do CNPJ, a razão social da empresa, o objetivo, né, social, empresarial da empresa, está coberta de razão. Porque às vezes simplesmente o juiz que concedeu essa liminar, olha ali no CNPJ, vende produtos alimentícios. Seguindo essa regra, ele deveria dar, mas eu acho que tem que ter um olhar mais criterioso para que não seja, né, todo mundo que tiver lá pode vender, vai todo mundo reabrir a porta e muitas vezes não é a realidade daquele comércio, né? Exatamente. A Marinhos Fernandes, ela já vende algumas coisas no sentido, tipo, salgadinho, guloseimas no modo geral. Talvez isso esteja enquadrado dentro do CNPJ para que ela venda algo alimentício. Estou só, né, dando um adendo a essa questão. Mas uma outra... é um absurdo, né? Porque ninguém vai fazer compra do mês ou da semana do Marinhos Fernandes, pelo amor de Deus, né? A pessoa vai no chinês da esquina, no japonês da outra esquina, nos grandes atacadistas da vida, pô. Você sabe quem está fazendo isso também, já que você falou no nome da Armarinhos Fernandes e tudo, mas aqui a gente não se preocupa em falar nome por conta de merchandising ou publicidade, não é isso? Uma outra empresa, grande empresa, que começou a vender produtos alimentícios, arroz, feijão, macarrão, macarrão instantâneo, água e tudo mais, para poder, né, justificar a abertura das suas lojas, é a Veste Casa. Inclusive a Mega Veste Casa ali na Marginal Tietê, eles estão vendendo produtos, arroz, feijão, macarrão, água mineral, enfim, você chega lá, tem bastante, inclusive no Facebook eles estão anunciando isso o tempo todo, né? Falando que o preço é um preço justo, né? Que eles estão fazendo isso para poder ajudar a população. Eles fizeram umas postagens sobre isso. A gente sabe que no fundo não é bem isso. É uma maneira para burlar a fiscalização, ou essa pandemia que nós estamos passando, para justificar. Porque fronha, travesseiro, cobertor, tudo bem, a gente está entrando aí no momento mais frio, mas não é algo essencial, né, que a pessoa precisa correr para comprar. Então, peraí, deixa eu me adaptar, colocar aqui produtos, né, alimentícios para eu poder abrir minha loja. Muitos têm feito, como você falou do Armarinho Fernandes, estou citando aqui a Veste Casa. Eu não sei se as pequenas que tem em alguns bairros, em algumas cidades, mas pelo menos a da Marginal, ela também está dentro desse quadro, Vanessa e Gustavo. Tá bom. Tá certo. A cidade de Itapevi, cidade da mais... Gustavo? Oi? Tô aqui. A cidade de Itapevi, ela interrompeu a vacinação contra a gripe essa semana. Interrompeu a vacinação contra a gripe essa semana por falta de vacinas, falta de medicamento, as doses que a cidade receberia dos governos do estado ou da União. Então, por conta disso, a cidade de Itapevi interrompeu a campanha de vacinação. Bom, a cidade recebe, obviamente, aí os lotes, os insumos, né, hospitalares para realizar suas campanhas municipais. Poxa vida, mas será que o prefeito, o secretário de saúde do município só perceberam que não tinha vacina quando, ao final de contas? Não é? Quando isso? Então, vale anotar isso aí e deixar isso muito mais claro, né, para a população, né? Não só dizer que faltou o Estado ou a União enviar os medicamentos, né, as doses, né? Quando isso foi percebido, né? Não há um planejamento prévio para a realização desse tipo de vacina, que aí fica muito complicado, né? A população já está tensa, preocupada por conta da pandemia, obviamente, que todos nós estamos vivendo, e de repente, olha, não tem vacina. Por quê? Porque não me mandaram. Mas só isso, né? Então, acho que os prefeitos da nossa região precisam estar mais atentos aí ao
ao planejamento, né, de curto, médio e longo prazo, porque daqui a pouco a pandemia do novo coronavírus vai ser a justificativa, daqui a pouco, para leis de responsabilidade fiscal e tudo mais, né? Então estamos passando tempos bem complicados. Pois é. Daqui a pouco a Vanessa, inclusive, tem mais informações aí sobre os nossos prefeitos que se reuniram essa semana no Palácio dos Bandeirantes. Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho sobre isso aí. Agora, um serviço importante aí para quem se inscreveu é uma matéria que a Mariana está postando nesse momento, acho que já postou no site, sobre as agências da Caixa Econômica Federal vão abrir amanhã, sábado, das 8 ao meio-dia, para que as pessoas tirem suas informações, esclareçam dúvidas sobre o auxílio emergencial, segunda parcela que não foi paga, tá certo? A Caixa anunciou que não precisa as pessoas fazerem filas, chegarem de madrugada, está muito frio inclusive, não precisa chegar de madrugada. Quem chegar na Caixa das 8 ao meio-dia será atendido, nem que saia de lá às 5 horas da tarde. Chegou meio-dia, pegou a senha, não sei como que é a organização da Caixa, né? Mas chegou lá meio-dia, vai ser atendido. Então, pessoal, calma, não precisa de madrugar lá na fila, tá certo? É isso, tá bom? Bom, e o Dória deve incluir as cidades da nossa região na fase 2, da quarentena inteligente, né, Van? E quem vai falar um pouquinho mais sobre isso agora é você. É isso mesmo, Gustavo. Ontem os prefeitos tiveram uma segunda reunião lá no Palácio dos Bandeirantes com o secretário de Desenvolvimento Regional, o Marco Vignoli, para tratar justamente dessa questão da inclusão das cidades aí da região na segunda fase aí da quarentena inteligente, né? Ainda não tem uma resposta, essa resposta deve ser anunciada na terça-feira, após aí uma reanálise, né, uma reavaliação do Centro de Contingência do Coronavírus, que vai reavaliar, né, essa questão da classificação das cidades da região, que por enquanto ainda continuam na faixa vermelha, né, onde os comércios não estão autorizados a abrir. Os prefeitos questionam justamente o fato da capital ter sido incluída na faixa laranja, né, e está apta a essa segunda fase. Segundo os prefeitos da região, a capital teve índices, né, da taxa de isolamento muito semelhantes ao de algumas cidades aqui da região, né, e sendo que algumas cidades da nossa região, como o caso de Cajamar, o caso de Santana de Parnaíba, eles atingiram o índice solicitado pelo governo do estado. Outra informação, Gustavo, em relação a isso, tem a ver como o governo do estado está fazendo essa análise. Ontem, conversando com um dos prefeitos aqui da região, o prefeito de Cotia, Rogério Franco, ele explicou que o governo do estado, ele olha a ocupação do número de leitos também de UTI. Só que eles levam em consideração os leitos dos hospitais regionais, né, que são os hospitais comandados pelo governo do estado, né? E uma das reivindicações dos prefeitos é exatamente nessa questão, porque Osasco construiu, né, um hospital de campanha, Cotia também construiu um hospital de campanha, e esses leitos não foram somados na hora de se classificar as regiões. Então eles pediram, né, para que o Marco Vignoli interceda junto ao governador para que a nossa região seja dividida, né, seguindo a divisão regional da saúde, né, que cada cidade faz parte de uma divisão regional da saúde. E com isso, né, levando também em consideração os leitos que as cidades possuem, que elas investiram, a região estaria apta a ser incluída nessa faixa laranja. Então, a decisão sai na terça-feira, né? Tá aí, então, essa expectativa bem grande dos prefeitos, porque eles estão sofrendo uma pressão bem grande dos comerciantes, né? Para que seja retomada essa atividade. Uma ausência chamou muito a atenção nesse encontro, Gustavo, Adriano e a Mari, que está nos ouvindo. Vanessa, faça um suspense. Ausência de quem? Antes da Vanessa falar então, para ficar mais suspense,
deixa aqui, né, nós, eu, Gustavo, Mari, Vanessa, em nome do Giraciá, queremos agradecer, né, a todos vocês que nos acompanham, porque o Giro está chegando aí na marca de 1,5 milhão de visualizações nos programas do Giroplay, desde que nós começamos em março. Vanessa, Gustavo e Mari, 1,5 milhão de visualizações. Parabéns a todos nós. Parabéns, beijo. E obrigado a você que nos acompanha. Já deu tempo do suspense, Vanessa. Dando sequência aí ao nosso suspense, a ausência foi justamente do prefeito Rubens Furlan, né? Ele não compareceu a nenhuma das duas reuniões. E isso tem fortalecido, né, Gustavo, os boatos de que tem um racha dentro do Cioeste, né? A gente sabe que ficou muito mal-estar aí devido à briga pelo hospital regional, que acabou indo para Barueri, né, depois da proposta do prefeito, mas criou esse mal-estar, apesar de nenhuma das partes confirmar oficialmente que existe, né, essa relação estremecida dentro do grupo de prefeitos da região, ficou um mal-estar entre eles, né? Então o prefeito Rubens Furlan não foi, o outro prefeito que não foi o prefeito de Araçariguama, mas ele também faz parte de um outro consórcio, né? A cidade também faz parte de um outro consórcio com cidades do interior, e o prefeito de Pitabora, que ele é vice-prefeito do Cioeste. Então acredito que ele não seja nenhum problema político, mas talvez assim um problema de agenda, porque o presidente do Cioeste, que é o Elvis César, estava presente. Mas a ausência mais sentida e que gera aí que fortalece os boatos de racha dentro desse grupo é a ausência do prefeito Rubens Furlan, aí, que andava meio desaparecido das redes sociais e que retornou aí, não sei se foi depois das críticas, não só da parte da imprensa, mas também da própria população, que vinha reclamando muito da ausência do prefeito, de ouvir o prefeito, de saber o que está acontecendo, né? Não sei se ele não foi porque a cidade não tem atingido a taxa de isolamento necessária, é uma das cidades com a menor taxa, né, de isolamento do estado, tem sempre sendo destaque por não cumprir essa taxa de isolamento. Exatamente. Então, fica aí. Será que temos uma briga interna aqui entre os prefeitos da região? Será que esse clima é devido à eleição? E olha, Van, desculpa interferir na sua fala, mas Barueri é a cidade que tem um dos piores índices de isolamento social na nossa região. Bateu 39%, não foi? Matéria sua ou da Raquel, se não me engano. Está lá no nosso portal de notícias. E outra coisa, independentemente, olha, você faz bastidores de política há muitos anos. Quando você fala para mim, Gustavo, talvez haja um racha aí, eu já compro como sim, porque quando você fala é batata. Agora, independentemente do racha que há, né, nesse bloco de cidades aqui na nossa região, isso não pode interferir no objetivo comum do Cioeste, que é defender os interesses dessa pequena macro-região aqui da região Oeste. Pelo amor de Deus, não pode, né? Imagina se, entendeu? Agora é o Brexit, agora é o Brexit, né? Agora, o Reino Unido agora, Barueri vai sair do Cioeste, só falta o Furlan agora instaurar lá um departamento de relações internacionais, que, se não me engano, não tem. A única cidade na região que tem uma área de relações internacionais é Osasco, se não me engano, e hoje está bem aquém do que já foi há muito tempo, tá certo? Eu falo isso porque eu acompanho essa questão de relações internacionais, agora fazendo um pouco aí, uma alusão, só falta Barueri agora anunciar o Brexit, Barueri do Cioeste, poxa. O Furlan ele já realizou uma reunião fechada, convidou alguns prefeitos, não foi isso? Você fez uma matéria sobre isso, né? E agora ele não falta pela segunda vez ao encontro lá no Palácio dos Bandeirantes. Isso aí pega muito mal. O que será que está acontecendo mesmo com o Furlan, hein, gente? Não sei, viu, Adriano, mas não é a primeira vez que ele falta a um compromisso do Cioeste, né? Já tivemos outras reuniões no Cioeste durante esse ano, antes da pandemia, em que a ausência do prefeito Rubens Furlan chamou a atenção. A gente sabe que o Elvis César não é candidato à reeleição, né? Ele provavelmente vai indicar o nome do grupo para ser
o sucessor dele, mas o Furlan meio que se antecipou já, meio que declarando apoio a um adversário também do Elvis César. Então a gente não sabe se essa briga pelo hospital regional já ocasionou essa fissura total. E o que o povo tem a ver com isso, hein? Partido, né? Não, e vale lembrar que os dois são do mesmo partido, os dois são do PSDB, o Elvis César é coordenador regional do PSDB, né? Então eu não sei se é uma disputa por poder dentro do partido. O Furlan, a gente sabe que ele é um político muito vaidoso, né? E talvez ele veja que está perdendo o espaço que ele sempre teve, né? Sempre foi muito elogiado por todos, e está vendo que estão surgindo novas lideranças, pessoas que estão ocupando lugar de destaque dentro do partido, né? Não sei se ele vê talvez o Elvis como aí um possível rival numa disputa para o governo do estado, né? Que já falaram que ele seria aí o Furlan candidato a governador do estado. Será que ele vê o Elvis como um possível adversário dentro dos nomes aqui da nossa região, do PSDB, para essa disputa? Pode ser também, né? Eu volto... Quer falar, Gustavo? Vou falar como o meu pai diria, haja vista que a filha do Rubens Furlan, prefeito, a Bruna Furlan, não é? Deputada federal, tá certo? Foi eleita com larga vantagem na primeira eleição, na segunda já foi um pouco mais difícil, tá certo? E hoje em dia é bem distante, não é? O relacionamento dela com a mídia, não é? Aqui na nossa região é bem distanciado, bem distanciado. Parece que não é sequer uma deputada federal eleita pelos votos também das pessoas do nosso raio aqui de 11 cidades, né? E cujo pai é prefeito de uma cidade da região. É bem estranho esse cenário familiar / político dos Furlan na nossa região. Mas eu volto a fazer a pergunta que eu fiz agora há pouco. Desculpa. Pode falar, Vanessa, desculpa. Não, pode falar, Adriano, pode falar. Eu ainda continuo fazendo a pergunta que eu fiz em relação a essa questão de uma possível racha entre Furlan, entre Elvis, partido, no partido, apoio, no apoio. O que a população tem a ver com essa vaidade, com essa briga de ego, caso esteja tendo isso? O que o morador de Barueri tem a ver com isso, para o prefeito não participar de uma reunião tão importante? O que a população de Barueri tem a ver se o prefeito vai apoiar ou não vai apoiar o prefeito da outra cidade, que é do mesmo partido, que não é, que foi, que não foi? O que eu tenho a ver com isso? Furlan tem, né, a gente sabe que isso não é um problema só dele, que a maioria dos políticos são assim, mas e aí, gente? Num momento como esse que a gente está passando, e daí? Não, tem que ir, tem que participar, tem que discutir, tem que dialogar. O povo não quer saber, não, se você vai apoiar, não vai apoiar, se faz parte da base, se não faz, se é do mesmo partido, se não é. Eu quero que se exploda, eu quero saber que você vá lá, faça reunião com os outros prefeitos e tome decisão para a sua cidade, melhore as coisas para a sua cidade, para a sua população, para os seus eleitores, para aqueles que votaram e não votaram em você também. Sabe? Tipo, e aí? Tem reunião dos prefeitos, né? O Cioeste se encontra, os prefeitos se encontram, e o bonitão não vai porque, sei lá, porque pode ser que esteja, né, com arranhado, porque não vai. Pelo amor de Deus, gente. E nós já, a Vanessa... Perdão, Vanessa. Né? Imagina, mesmo que ele não fosse, se tivesse alguma outra justificativa, nada impediria dele vir a público ou enviar um representante junto. Olha, não estou indo para esse problema, mas tem um representante de Barueri, viesse a público e dissesse, olha, eu não fui por esse motivo, mas eu estou junto, eu estou participando. Eu acho que o prefeito Rubens Furlan, eu acho que ele está em choque com tudo que está acontecendo nessa pandemia do coronavírus. A gente já bateu nessa questão. Vanessa, mas todo mundo pode ficar em choque, nós também estamos em choque. Mas eu volto a dizer, eu volto a dizer aqui sobre algumas coisas que nós já estamos falando há alguns dias. Se eu tenho um líder, se eu tenho alguém que me represente, que está lá para me representar, para me acalmar, para me orientar, eu falo eu, mas eu estou falando no geral, né? Então,
por mais que esteja desesperado, por mais que esteja preocupado, por mais que não saiba o que fazer, meu Deus do céu, essas pessoas têm equipe técnica, tem pessoas do lado que podem orientar com estudos, com base, não somente com achismo. Se o líder que eu escolhi para me representar na minha cidade, nesse momento não tem capacidade, ou se os seus assessores, os seus secretários não têm capacidade para me orientar, o que eu faço da minha vida? Isso que eu estou falando é em relação a Barueri, em relação à atitude que o prefeito Rubens Furlan vem tomando, né? E todo o seu secretariado, seus assessores, daí por diante. Eu preciso de um respaldo. Eu estou falando aqui como se eu fosse um morador do município, tá certo? Então, assim, se o meu representante não está me representando, o que eu faço? Qual é o norte que eu vou seguir? Qual é a orientação que eu tenho que tomar? Sim, com certeza. Não, e ainda vou além. Adriano, Gustavo, Mari. Ontem, a gente até fez a matéria para o portal do Giro SA, o Movimento Brasil Livre fez um vídeo contra o prefeito Rubens Furlan, justamente alegando essa questão da saúde. A gente sabe que o prefeito Furlan sempre tratou aí a saúde de Barueri como se fosse a menina dos olhos dele, né? E exato. Ele sempre defendeu a tese de que Barueri oferecia uma saúde de rico para os pobres, né? Sempre foi algo que ele vinha batendo muito desde que assumiu esse mandato. E o Movimento Brasil Livre fez uma postagem até interessante, porque o prefeito estava bem desaparecido das redes sociais e fez um vídeo no começo dessa semana falando sobre o número de atendimentos em Barueri, que Barueri já teria atendido mais de 1.000 pessoas com o novo coronavírus, e 44% dos atendimentos eram de pessoas de outras cidades, né? E 56% de moradores de Barueri. E eles postaram um vídeo de uma reunião que aconteceu na cidade de Jandira durante um período eleitoral. Nesse vídeo, o prefeito aparece dizendo que as portas da saúde de Barueri estariam escancaradas para a cidade de Jandira, que a estrutura de saúde estava escancarada para Jandira. E ele diz no vídeo, olha, pessoal de Jandira, vai no hospital de Barueri, pessoal de Jandira, pode ir no SAMEB, pode usar a escola. Então, ele abriu as portas para a saúde, da saúde de Barueri para receber os moradores de Jandira. Segundo o Movimento Brasil Livre, essa seria uma estratégia do prefeito para manter as outras cidades na dependência de Barueri, né? Fora de uma pandemia que você não tem o controle, né? Sem uma pandemia, a gente tem controle da situação. Uma pandemia, a gente não tem controle da situação. Então, eles dizem que o prefeito abriu as portas para as cidades da região, com uma estratégia de manter os prefeitos dependentes, e que hoje a estrutura não está suportando, e que o único culpado de tudo isso é o prefeito Rubens Furlan, por ter feito política com algo que não deveria, né? Pois é. Então, é um tiro. Nossa matéria no portal do Giro SA, depois o pessoal pode dar uma olhada lá na matéria completa, tem toda a frase lá do prefeito dita nesse vídeo. Mas fica isso de alerta, né? Porque ele sempre tratou essa questão da saúde abrindo as portas, e hoje ele está culpando justamente algo que ele mesmo fez, né? Ele criou. Então, tem que ele culpar, ele criou essa situação que Barueri vive hoje, né? Então não adianta ele falar que atendeu 44% de pessoas de fora, se a gente sabe que outras cidades da região também atendem pessoas de fora e não ficam expondo ou responsabilizando essas pessoas porque procuraram o sistema de saúde. Vira bandeira de marketing pessoal, barra político, barra eleitoral, barra o quê, né? É terrível. Inclusive, você, semana passada, nessa questão do Furlan, faltaram duas reuniões, 2 encontros, 2 agendas oficiais do COS. Deixa eu só falar uma coisinha aqui. Eu não sei se é o Gustavo ou a Vanessa, mas toma cuidado porque tem áudio vazando aí de um dos fones de vocês aí com conversa de produção, tá? Vamos lá. Deixa para falar com a produção depois que a gente estiver fora do ar aqui falando sobre debater desses assuntos, só para a gente não correr o risco de vazar áudio que não deve no ar. Vai lá. Não, é o meu retorno aqui, Adriano.
Tá bom, vai lá, vamos lá. É importante ressaltar que o prefeito, todo prefeito, é eleito com um vice-prefeito. Então, minimamente, né, o vice-prefeito, independentemente de se ele tem formação técnica ou não, poderia muito bem representar o município de Barueri e o prefeito da cidade nesses encontros, nessas agendas oficiais do CIOeste. Só para complementar e contribuir com essa questão. Vanessa. Vale frisar, Gustavo, nenhum dos nossos atuais prefeitos da região é médico, né? E todos foram lá por essa situação. Poxa, incrível. Vanessa. Vamos lá, o microfone é seu, Vanessa. Você lembra, há um tempo atrás, nós estamos falando do CIOeste, estamos falando aqui, né, da atitude do prefeito Rubens Furlan de Barueri, enfim. Porém, você lembra quando quando criaram a Câmara Oeste, era esse o nome, não era? Câmara Oeste, né? Isso mesmo. Criaram a Câmara Oeste, onde os vereadores... o papel era praticamente o mesmo papel que o CIOeste tem hoje, né? Que o grupo dos prefeitos tem hoje. Lembra que não funcionou, não foi para frente, porque os prefeitos não deixaram, para que os vereadores não arranhassem a imagem dos prefeitos, um projeto que era inovador, era um projeto assim pioneiro, né? Que vinha com um legado de trabalho excepcional e que não vingou porque os prefeitos das cidades da região boicotaram, mas tesouraram bonito para que não funcionasse, para que não arranhasse a imagem deles. Lembra disso, não? Eu lembro. Eles até reativaram a Câmara Oeste, chegou a ser presidida por um período agora pelo Dr. Lindoso, quando ele foi presidente da Câmara. Ela continua ativa, mas tem uma atuação muito tímida, né? Você não vê reuniões, convocações de reuniões. Se não me engano, acho que hoje o presidente é o vereador de Carapicuíba, o vereador Guto, que é presidente da Câmara. Se não me engano, é ele que é o presidente da Câmara Oeste. Mas desde que o vereador Lindoso assumiu, ela vinha com uma atuação muito tímida, né? Não tem grandes movimentos envolvendo a Câmara Oeste, né? Então, é uma pena, né? Porque seria mais um canal para se obter recursos, né, para as cidades. Esses vereadores juntos poderiam recorrer a deputados em Brasília, para deputados estaduais na Assembleia e obter o maior número de recursos para a região. Reforçar o trabalho, né, aí da luta por recursos dos prefeitos. Mas, infelizmente, é uma pena que não foi para frente. Parece que na nossa região é interessante. Quando foi criado o consórcio de prefeitos aqui, de municípios da nossa cidade, a inspiração foi lá o consórcio do ABC, não é? Que já existia mais tempo que o nosso aqui, da nossa região. Só que o que me parece é que as relações institucionais da nossa região, parece que nesse momento, parece que estão recebendo respingos da crise institucional, política, que ocorre hoje no Brasil, lá em Brasília, né? Executivo, judiciário, e aqui parece que as câmaras, os prefeitos, e você falou totalmente, muito bem, né? Se existe essa Câmara Oeste ativa, né, ela atuaria nessa frente, os prefeitos naquela frente, no Estado, União, e quem perde com isso é só a sociedade, a população. Verdade. E é interessante, Gustavo, porque, assim, apesar de toda essa crise, desse racha que existe, a gente pode perceber que o consórcio vive seu melhor momento. Porque algumas gestões passadas não se tinham o número de encontros que se tem hoje. Você percebe que o CIOeste está mais estruturado. Então, eu acho que ele vive um bom momento. Mas algumas pessoas já apontavam algumas dificuldades com alguns líderes que permanecem hoje dentro desse quadro. Então, a gente sabe que a relação entre as pessoas às vezes não é muito fácil. E provavelmente entre políticos que têm aí desejos e ambições de crescer dentro da política, que desejam cargos maiores, acho que a relação acaba ficando um pouco mais difícil ainda, né? Então, tem que ser muito desprendido do ego
para pensar primeiro no bem da sua cidade, do seu povo e da sociedade como um todo, para conseguir fazer esse trabalho andar, né? Então, a gente torce para que eles deixem mesmo esse ego de lado, e principalmente num momento como esse, né? Então, não é um momento de vaidade, é um momento de agir com firmeza. E isso vai só favorecer positivamente a todos eles dentro das suas cidades, com certeza. Exatamente, é verdade. Bom, vamos para mais notícias? Vamos, toca essa... Vamos fazer só um rapidinho intervalo e a gente volta já, não? Pô, você conseguiu emendar, agora você vem com o intervalo, cara. É o quê? Não, pode tocar aí. Pera aí, rapidinho, a gente vai pro intervalo. Os nossos intervalos são muito bons, porque é o que paga aí toda a nossa estrutura aqui nessa época de pandemia. Assim a gente, como a nossa Big Boss, Cláudia Azevedo, fez, contratou mais 3 jornalistas para ajudar a gente na cobertura regional. Importante frisar que o nosso podcast no Giro SA tem novidade por aí, novidade muito legal, que a Cláudia Azevedo, que é a publisher, a editora-chefe aqui do Giro SA, né? Ela vai anunciar logo em breve um vídeo que ela vai publicar aí nas nossas redes sociais, tá? Gente, se você não ouve podcast são notícias em formato de áudio. Tudo que a gente está falando aqui vai para o Spotify, para o SoundCloud. Se você tem iPhone, vai para o iTunes também. Ouça lá os nossos podcasts. Eu quero agradecer aqui, aproveitar, Adriano, agradecer a audiência que nós estamos tendo com os nossos podcasts, que está incrível. Eu não esperava tanta audiência assim. Muito obrigado. Isso é trabalho da Vanessa, da Mariana, seu, Adriano, dos nossos outros colegas, Soraya, Raquel, Simone, Rodolfo Andrade, Cláudio Azevedo, a Érica Simas, toda essa equipe forte. Muito bom, fico muito feliz, tá bom? Adriano, é com você que manda nessa mesa aí. Eu que mando e vocês que falam, e assim a gente segue com a nossa programação. É rapidinho, é intervalo rapidinho e a gente já volta com vocês. Fica aí, não sai daí não. Grandes desafios sempre fizeram parte da nossa história, mas nossa força e determinação fazem toda a diferença. Essa batalha necessita de pequenas mudanças, singelos gestos que podem salvar vidas, a sua e a de quem você ama. E nós, da Câmara Municipal, estamos nos reinventando, buscando novas formas de trabalhar em prol de pessoas que realmente nos importam, como você. Muito além do papel legislativo, queremos, nesse momento tão delicado, ajudar, descobrir e informar diariamente. Mesmo distantes, em virtude da pandemia, buscamos meios para permanecermos mais perto de você. Na certeza de que vamos superar essa fase, a Câmara de Osasco, que sempre trabalhou por uma cidade mais promissora, agora intensifica sua luta por um mundo mais saudável e melhor. E você, quer se reinventar com a gente? Câmara Municipal de Osasco, mais perto de você. É isso aí, estamos de volta com o nosso Giro da Semana, meio-dia em ponto. Quem continua? A Vanessa Dainese, é isso, Vanessa? Que morreu hoje pela manhã, né, sexta-feira, dia 29, o jornalista e escritor Gilberto Dimenstein. Ele tinha 63 anos, ele é ganhador de prêmios literários e fundador do site Catraca Livre. Ele lutava contra um câncer desde 2019 e faleceu nesta manhã. Infelizmente, acabou a batalha, ele tinha câncer no... Então, Ivan, deu uma cortada aí no final. Muito o trabalho dele. Então, ele lutava contra um câncer no pâncreas, né? Desde 2019. Então, fica essa notícia triste pro pessoal. Ele morreu hoje às 9 horas da manhã. Então, fica essa notícia triste, né? A gente admirava muito o trabalho do Gilberto Dimenstein, né? Então, fica aí essa triste notícia. É uma referência pra gente, a nossa geração de jornalistas, né, Van? Isso mesmo. É uma referência, assim, é uma perda. É lamentável, é uma perda de verdade.
Verdade. Muito, muito triste, né, passar esse tipo de informação e ainda mais um profissional aí tão competente e tão admirável, né, infelizmente. Bom, vamos às sequências. Deixa eu dar uma notinha rápida aqui. Existe um livro, eu tenho certeza que é do Dimenstein, chamado Alucinado Som de Tuba. Quem estiver ouvindo a gente, Alucinado Som de Tuba é o nome de um livro fininho, que eu tenho certeza que é do Dimenstein. Eu li esse livro na época da faculdade, já tem quase 20 anos, né, que eu me formei e estou na área. Então, Alucinado Som de Tuba é um livro, é uma obra-prima, é um livro incrível. Então, quem estiver ouvindo a gente, leia esse livro, é muito bom. Uma pena, viu? Uma pena mesmo, porque até errado lado. Bom, vamos lá, Bom, enfim, vamos lá. Hoje a Câmara de Osasco está realizando, né, uma sessão extraordinária para votar redução de 30% no salário, nos próprios salários deles, né? Então vai ter um corte aí de 30% no salário dos vereadores e de 10% no salário dos funcionários comissionados, né, dos gabinetes. Essa redução de salário vai acontecer por 3 meses, né, junho, julho e agosto, e pode ser prorrogado em caso de necessidade, aí se vê que a pandemia continua crescendo. Serão 2 sessões extraordinárias no dia de hoje para votar essas medidas que depois serão publicadas aí no Diário Oficial da cidade. Então vamos aguardar, até o final do dia a gente deve ter um resultado se esse projeto foi ou não aprovado. Tá? Interessante, porque a Assembleia já fez esse corte, né, no salário dos deputados, e agora os vereadores também estão fazendo esse corte aí nos salários aqui dos vereadores de Osasco, né? É importante para poder contribuir. Né? Ontem nós fomos surpreendidos aí com um vídeo, Gustavo, Mari e Adriano, de um humorista de Carapicuíba. Ele estava tentando, Adriano, conseguir aquele auxílio emergencial, né, de R$600, que ficou aí conhecido popularmente como Corona Voucher. Só que quando ele foi receber, né, a gente sempre brincou bastante com a questão da análise lá, né, está em análise. Quando ele recebeu a resposta, ele viu que o auxílio foi negado. Ao verificar o porquê do anúncio do auxílio ter sido negado, ele descobriu que ele consta na lista de vereadores eleitos de Carapicuíba. Eu vi isso ontem, hein? Isso, ele é palhaço, né, o humorista, o Edmilson Vucu, né, que fala, ele faz cover do Tiririca, e ele tá aí na busca de uma resposta do porquê que ele consta nessa lista. Ele gravou um vídeo em frente à Câmara de Carapicuíba. Travou aí a nossa transmissão via Skype, mas já volta. Já ajuda, pelo menos um mêsinho já ajuda agora nessa situação, né? Meu Deus. Isso. Aí ele está ainda, a gente está tentando aí contato para saber o porquê dessa confusão, né? Estamos aí aguardando resposta das autoridades em relação a isso, mas fica aí o registro, né, dessa confusão que é o bendito do auxílio emergencial, que as pessoas tanto aguardam aí a análise e muitas vezes são surpreendidas que nem elas sabem que elas têm cargo público, é vereador e outras coisas. Ele não chegou nem a ser candidato na eleição passada, Vanessa? Não tem essa informação, Andri, não tem essa informação se ele foi candidato. Eu vi essa informação ontem. Como vereador eleito. Eleito, hein? Ainda por cima... se eu fosse ele... Se eu fosse ele, eu ia para a justiça para requerer aí os salários que eu não recebi desde que eu assumi esse mandato e não estava sabendo. São mais de 3 anos de salário, né? Exatamente. Que coisa, né? É o que o Rodolfo falou ontem aqui à noite no Giro da Noite. Como pode o governo não conseguir cruzar informações, né, num cadastro único, sei lá que seja,
do cidadão. É documento para tudo quanto é lado, para todo tipo de situação que a gente vai... O que a gente for fazer tem que dar um documento diferente. Não existe um documento único, não existe um sistema que funcione, não existe, por parte do governo, um cruzamento de dados eficaz, né? As empresas privadas conseguem fazer isso. Até brinquei ontem aqui, quer dizer, brinquei não, porque é verdade. Eu estava devendo para umas 40 empresas aí, e todas elas conseguem cruzar o meu dado com os dados da minha família inteira. Quando não conseguem falar comigo, liga para minha cunhada, para o meu irmão, para minha avó. Eles conseguem me encontrar de um jeito ou de outro. Por que o governo não consegue fazer um cruzamento de dados tão eficiente como as empresas privadas, né? Exatamente. Não, e até vi uma notícia hoje de manhã, falando sobre um jovem que está desaparecido, acho que há 9 meses em Cotia, e que utilizaram o CPF dele para pedir o auxílio, né? Então, nossa, que absurdo. Ele está desaparecido há 9 meses. Tem registro de boletim de ocorrência do desaparecimento desse jovem. Como utilizam, né, o CPF de alguém assim? O sistema é muito frágil, né? É muito esquisito como o sistema é frágil para algumas coisas e para outras não, né? Para outras não, exatamente. Para favorecer para a gente, né? Para a gente nunca é favorecido. Mas muito esquisito, muito esquisito. Bom, tem mais uma notícia, né? Que a gente entrevistou ontem o Alexandre Frota, né? Que assumiu aí a presidência do PSDB de Cotia, né? Ele assume nesse momento, aí depois do diretório municipal ter sofrido uma intervenção do diretório estadual, e assume como presidente para tocar aí o partido na eleição municipal deste ano, que deve acontecer provavelmente só em dezembro, né? Então assume num momento delicado. Ontem na entrevista a gente percebeu que ele não quis revelar se o partido vai lançar ou não uma candidatura própria, ou se vai apoiar a atual gestão ou apoiar algum outro nome. Então vamos aguardar aí, que ele diz que em breve o partido se posicionará sobre uma possível candidatura própria. Será que o Alexandre Frota vai ser candidato a prefeito em Cotia, gente? O que vocês acham? Aliás, a sua entrevista com o Frota ontem foi uma longa entrevista, o Adriano também participou, não é? Uma longa entrevista muito boa, inclusive, e ela será disponibilizada daqui a pouco no nosso portal de notícias, tá bom? O que você acha? Vamos fazer uma aposta. Você acha que ele vai ser candidato a prefeito, Gustavo? O Frota? Olha, eu não sei, viu? Mas olha, quem o Frota apoiar lá em Cotia, eu não sei não, acho que já sai na frente, né? Você, Vanessa? Eu acho que ele vai negociar bem, hein, o PSDB. O que deu para perceber ontem, né? A gente brinca como os políticos acabam, né, aprendendo, né, a arte de ser um pouco escorregadio em algumas perguntas, né? E ontem a gente percebeu que o Frota, em 1 ano e meio, ele está mais contido, não está tão explosivo, sabe? Sabe o que pode e o que não pode falar. Ele, como ele mesmo disse, ele está aprendendo a fazer política, e já deu para perceber que ele está indo aí por um caminho que ele já está aprendendo bem, né? Mas eu acho que ele vai negociar bem essa questão do PSDB. Não tenho certeza ainda se com uma candidatura própria. Não sei se ele vai deixar o destaque que ele tem como deputado federal para ser prefeito de Cotia nesse momento, né? Agora, acredito que ele vai participar ativamente da campanha, vai ter um peso aí importante na cidade. É verdade. Até porque ontem ele usou uma frase, né? Falou o Ciro Gomes estava saindo de um lugar lá esses dias, e aí os jornalistas perguntaram para ele o que ele achava de tal situação, da briga de fulano com o Beltrano. Acho que foi do Bolsonaro que falou mal dele, né? Ou falou alguma coisa dele. E ele respondeu para o repórter: eu faço política. Então, ontem, só nessa resposta dele, já ficou aí claro que ele está assistindo com muita atenção todas as aulas
relacionadas a políticas desses nomes aí que nós temos no nosso cenário político no Brasil, né? Então a frase dele já deixou a entender que ele realmente está se aperfeiçoando cada vez mais na arte de fazer política. Verdade. Política, não politicagem, hein? Vamos confundir uma coisa com a outra. Vanessa. Verdade, verdade. É isso mesmo, tem que fazer política, não politicagem, né? Politicagem chega, né, gente? Pelo amor de Deus, já foi a época de politicagem, agora a gente tem que estar mais atento e a população está muito mais atenta a essas questões. Então, acredito que o povo não caia mais naquela politicagem que antes existia, né? Então, vamos ficar atento aí, segue a dica aí para todos os políticos da região. Propostas, por favor, porque de politicagem já deu. Já deu. Verdade. A população está cansada. Quem agora é a Mari, não? Agora é a Mari, vamos ver as dicas. Quero ver o que eu vou assistir no final de semana. Antes de eu chamar a Mari, vai que ela dormiu, então deixa ela passar a mão no rosto, jogar uma água no rosto. Eu não sei se ela dormiu ou não. Vai que eu coloco ela na tela aí já com a cara, né, de sono, não dá. Vamos chamar a Mari aí. Mari, agora é a sua vez. Vamos lá. Tá pronta aí, não? Ô, Mariana. Tô pronta, sim. Deixa eu falar uma coisa. Em primeiro lugar, aquele livro que eu comentei agora há pouco, Alucinado Som de Tuba, não é do Jim Stein. Fiquei bem emocionado com a notícia da morte do Jim Stein. É do Frei Beto, que dispensa comentário, né? Alucinado Som de Tuba é do Frei Beto, tá? E outra coisa, coloca esse rapaz aí da bancada no lugar dele, viu? Ele fica te incomodando, coloca no lugar dele, tá? Eu não incomodo a Mari, não, poxa. Eu sou tão bonzinho com a Mari. Para com isso, Gustavo. Para de arrumar intriga. Agora eu vou colocar a Mari aí na tela para ela passar as dicas aí de filmes, de séries para esse final de semana. Vocês três se comuniquem aí, se conversem aí. Eu vou tomar uma água aqui e volto já já. Vai lá. Então, vamos lá. Eu vou trazer um pocket do Giro de Vistas para o pessoal de casa ver. E também no Globoplay. É uma série de ação, então para quem gosta de ação, série de policial, de investigação, é uma boa pedida. A série... Ô Mari, cortou aí, qual que é a série? Cortou, vixe, acho que é a minha internet. Cial Sim. Tá bom, vai lá. Então, a primeira série que eu trago, ela foca na vida de um grupo de uma unidade de elite da Marinha dos Estados Unidos que investiga, treina e planeja e executa missões mais perigosas de alto risco quando o país solicita. Ela é liderada pelo Jason Reis e que acabou afastando da vida pessoal dele para focar mais no trabalho. Para quem gosta de série policial, série investigativa e série sobre unidades de elite dos Estados Unidos, é uma boa pedida. Opa, tá aí dado a dica então da Mari. Vou anotar aqui. Vamos lá, Mari. Eu gosto. Qual a próxima, Mari? A próxima que eu trago é outra série também, que chama Chicago Fire, Heróis contra o Fogo. Ela está disponível para quem tem TV a cabo no Universal TV e para quem tem Globoplay e Amazon Prime. Ela acompanha o dia a dia de um batalhão do Corpo de Bombeiros de Chicago. E ao mesmo tempo que ele tem que lidar com o dia a dia da atenção, do cargo, né, de resgatar pessoas em acidentes de trânsito, incêndios, eles também têm que lidar com a vida pessoal conturbada deles e também lidar com as perdas que eles têm durante suas missões, né? Que amigos morrem ou pessoas que eles estão resgatando. É uma série bem dramática, bem emocionante e para quem gosta também de série policial e desse gênero de ação, tudo é uma boa pedida. Boa pedida, vou tentar assistir. Vamos lá. A próxima dica que eu trago, eu até escrevi na época que a gente tinha impresso sobre esse filme, que
chegou para alugar no Now, no Vivo Play, no Sky Play, no iTunes, o filme O Chamado para a Floresta. Ele tem o Harrison Ford e ele é a adaptação de um livro do Jack London. Traz a história de um cão de estimação que vivia confortavelmente na casa de uma família na Califórnia. Porém, ele é sequestrado e acaba nos lugares mais horríveis do mundo, que é o Alasca. Isso é no começo do século XX, então é um lugar hostil, muitas pessoas morriam e eles usavam cachorros para fazer transporte. E nisso, o destino desse cão, que se chama Jack, se cruza com o do John Tart, que é o Harrison Ford. E nisso ele ajuda a salvar o cachorro, cuidar do cachorro e também tentar levar ele para casa dele na Califórnia. É uma produção bem legal e bem emocionante. Opa, aí sim. Vamos lá, próximo. A próxima dica que eu trago também envolve animais e também tá para alugar no Now, no Play TV, no Sky TV e no iTunes, que é o filme do Little, que traz um remake do filme Dr. Dolittle, o primeiro filme lá dos anos 60, só que nessa produção tem o Robert Downey Jr. e um grande elenco na dublagem de cada um dos bichinhos. Que assim, o Dr. Dolittle, ele vive numa ilha cheia de animais exóticos. E ele conversa com os animais. Um dia, quando a jovem rainha Vitória, ela fica doente, ele é convidado a ajudar a encontrar uma possível cura para ela. E aí ele acaba saindo numa viagem épica com os animais para encontrar esse possível remédio para salvar elas. Olha só, esse filme tem a cara da Vanessa. A Vanessa tem cara de que gosta de filme assim. Eu particularmente gosto. Eu particularmente gosto, mas a Vanessa... O Gustavo não. O Gustavo não tem cara de que gosta de filme assim, não. Que nada, eu assisti esse filme, é maravilhoso. Eu assisti com o Léo e o Dudu, meus dois filhos. Chorou, incrível, Gustavo? Muito legal. Eu nunca choro em filme, só para entendi. registro. Eu não entendi. Eu tinha esquecido. Você esqueceu. Você fica levemente emocionado. Bem lembrado. Vamos lá, Mari, outra dica. A outra dica que eu trago, eu até escrevi pro site recentemente, é o filme documentário Amazing Grace, que é sobre um disco da Aretha Franklin. É o disco mais vendido da carreira dela e ele foi gravado ao vivo numa igreja em Los Angeles em 1972, em 2 dias de gravação. E é um resgate do início da carreira dela, onde ela cantava mais gospel e música religiosa. E daí no filme a gente pode ver ela cantando de forma bem emocionada, uma plateia extasiada com a performance dela, e também ver os dois músicos, Mick Jagger e Charlie Watts, dos Rolling Stones, aparecendo na gravação. Um dos destaques dessa apresentação são as músicas I've Got a Friend, Young Ray e a própria faixa título, que se chama Amazing Grace. Esse filme está disponível para alugar no Vivo Play, no Now e no Sky TV e no iTunes, para quem quiser assistir. Olha só. Deve ser emocionante. Isso que eu ia falar. Esse deve ser bom, hein, para assistir. Quem gosta de documentários aí, deve ser bom esse daí para assistir. Ô Mari, mais alguma dica, não? Então essas são as dicas de hoje. Tá bom, então. Posso dar uma dica? Pode, fala. Pode sim. Essa semana eu assisti Meu Malvado Favorito 3. Muito legal. É muito bom. Cara, sensacional. O Gru e o Drew. Muito legal. Quem tem filho aí, enfim, gosta de animação gostosa, leve, alegre, Meu Malvado Favorito 3, é bem legal. É muito bom assistir todos eles também. Ô Mari. Sim. Obrigado pela sua participação, viu? Um ótimo final de semana para você. Eu que agradeço. Tchau. Mari, aproveitando, a Mari fez uma matéria essa semana sobre a previsão, ontem, sobre a previsão do tempo para os próximos dias. Eu tô morrendo de frio aqui na sede do jornal, aqui, fiquei em Osasco aqui, não é? Como vai ser serão os próximos dias aí, Mari? Hoje vai esquentar, amanhã, como que tá, hein?
Então, nesse fim de semana, o céu aberto vai inteirar todos os dias. A previsão é, de manhã, são manhãs assim, até umas 8, 9 horas bem geladas, e depois o dia vai esquentar até de noite. Chegando à noite já vai começar a esfriar e as madrugadas vão ser bem geladas. A umidade do ar vai ficar entre 30% a 85%, Gustavo. Porém, não vai chover esse fim de semana. Ah, que bom. Que bom, eu vou precisar viajar, já é uma boa informação para mim isso aí, viu? Obrigado, Mari, obrigado. Nada. Valeu pela dica, Mari, obrigado. De nada. Gustavo Bernison, suas considerações finais. Muito obrigado vocês, Adriano, Van, Mariana, é um prazerzaço estar com vocês toda semana aqui. É o único dia que eu entro aqui. A Vanessa já domina esse negócio aqui. Você e a Vanessa vocês já estão, né? Já são aí, já dominam esse negócio. Mas obrigado, irmão. Super legal, um prazer participar com vocês aqui dessa revista eletrônica semanal nossa aqui. Muito legal. Obrigado a quem acompanha a gente do início até o final, para quem entrou no meio, no finalzinho. Obrigado. Tudo que a gente falou aqui está lá no nosso portal de notícias, girosa.com.br. A entrevista exclusiva que a Vanessa Dainese fez ontem com Alexandre Frota, deputado federal polêmico, né? Daqui a pouco está subindo no nosso portal. Assiste lá, compartilha, curta, dá um hashtag feliz, tá certo? Muito obrigado, uma boa semana para todos. Tá certo, valeu, obrigado, Gustavo. Vanessa, um ótimo final de semana para você também, com seus filhos, tá bom? Obrigado. Obrigado, Vi. Vanessa Dainese, considerações finais. Eu só quero agradecer mais uma vez a minha participação aqui no Giro da Semana. Já ia falar Giro Play manhã já. Bom, agradecer mais uma vez todo mundo que assistiu, Mari, Gustavo, Adriano, um excelente final de semana para vocês, um excelente final de semana a todos, de muita paz, muita luz, muita saúde, tudo de bom e até segunda-feira. Já quero deixar um recadinho, já que eu falo demais mesmo, deixar um recadinho para quem está assistindo, que na segunda-feira a gente vai entrevistar um dentista, né, será o Dr. Fábio Alonso, que vai dar aí umas dicas pra gente sobre a importância da saúde bucal nesse momento que todo mundo fala do coronavírus. Então vai vir aí bastante dicas importantes aí com o Dr. Fábio Alonso, tá? Então quem puder, por favor, nos assistam aí para saber todas as dicas, mandem perguntas e participem. Gente, obrigada, hein? Tá certo, é isso aí. Tchau, tchau. Obrigado, Vanessa. Um ótimo final de semana para você também. Até segunda, hein? Às 11 da manhã. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau, Vanessa. É isso aí, gente. Para você que está nos assistindo, muito obrigado você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Obrigado por ter passado mais uma semana juntinho aqui com a gente no Giro da Manhã, no Giro Divirta-se, no Giro da Noite, hoje no Giro da Semana. Muito obrigado mesmo. E obrigado a esses 1.500.000 views, né? Visualizações no nosso Facebook, desde quando começamos as transmissões do Giroplay. Nosso trabalho sempre feito aí com o máximo de seriedade, né, de imparcialidade, jornalismo com credibilidade, utilidade pública, todo o time do Giro SA, do Giroplay, trabalhando sempre bastante para levar a informação de maneira clara, objetiva, para você que nos assiste. Mas lembrando que nós não seríamos nada se não fosse a sua audiência, o seu carinho, né? O fato de você acreditar no que o Giro SA, no que o Giroplay passa para vocês todos os dias. Então, nosso muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês, tá certo? Quero agradecer o carinho da audiência, muito obrigado. Um ótimo final de semana para cada um de vocês. Segunda-feira nós nos encontramos novamente, tá bom? Eu aqui, na minha velha e querida cadeira, você aí, porque o Giroplay é nosso. Tchau, gente. Mesmo de portas fechadas, o Legislativo continua trabalhando e intensificando medidas no combate ao novo coronavírus. A Câmara também precisou se reinventar e adaptar sua forma de realizar sessões legislativas.
Agora, de modo online, os vereadores aprovam os projetos emergenciais para a cidade. A Câmara aprovou o projeto de lei que autoriza o adicional de um salário mínimo aos profissionais da linha de frente. Sempre atuante, a ouvidoria do Legislativo tem funcionado a todo vapor e contribuído nas demandas. Confira essas e outras ações em nossos canais oficiais. Acesse osasco.sp.leg.br. A Dona Maria compra frutas fresquinhas na quitanda do seu Mário. Já o seu Mário gosta de tomar um sorvetinho lá no seu Carlos, que não perde uma boa promoção na loja da Carminha. Mas a Dona Carminha, que de boba não tem nada, gosta de dar uma volta pelo calçadão e comer o cachorro quente do seu Antenor, que aproveita quando dá uma folguinha para tomar aquele cafezinho lá na Dona Maria. Lembra dela? E assim, o dinheiro do osasquense circula por Osasco, gerando emprego e renda e garantindo serviços essenciais, como educação, saúde, segurança, limpeza. Ajude sua cidade, ajude o comércio local. Quem vive em Osasco, compre em Osasco. Prefeitura de Osasco. Nossa gente, nosso maior orgulho.